Olá, hoje eu quero começar o programa primeiro lendo um texto. Vamos começar lendo a Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 8, a partir do verso 20, diz o seguinte: Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves, animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro do sacrifício agradou ao Senhor. Até aqui. Eu queria que nós entendêssemos um pouco com relação ao sacrifício. Aparentemente nos dá a entender de que Deus se agrada do sacrifício de animais, porque o cheiro do sacrifício, a morte daqueles animais puros, agradou a Deus? Como entender isso? Será que Deus tem prazer na morte de animais, pedindo para que o povo no Velho Testamento oferecessem sacrifício a Ele? Como entender isso? Imagine nos dias em que vivemos. Você tem o seu pet. Você entregaria o seu pet para ser sacrificado a Deus? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja bem-vindo, já estamos no ar e nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você faz as suas perguntas, tira todas as suas dúvidas baseadas na Palavra de Deus. Todas elas serão respondidas à luz da Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento sobre a Palavra do Senhor, sobre religião, sobre Bíblia, enfim, o que você quiser, pergunta pra gente que será colocado na mira da verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho eu falo como é que você faz para participar do nosso programa. Vamos cumprimentar o meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo, tudo bem, contente por mais um Na Mira da Verdade. Vou mandar aqui alguns abraços rapidamente antes de começarmos a responder as perguntas, Tito. Eu queria mandar primeiramente um abraço para toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja Central de Belo Horizonte, onde eu estive no final de semana. Tivemos uma programação tão agradável ali, que Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho. Um abraço também para a Beth, que é de Belo Horizonte, Tina, também de Belo Horizonte, e para o José Roberto, que mora no Ceará, que é o noivo da Beth. Que Deus guarde a vocês. E para finalizar, alguns abraços para Noel e Maria Angélica, que moram em Lages de Paracambi, Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm para com o programa Na Mira da Verdade. Muito bem, professor. Eu também não posso deixar de mandar alguns abraços, mas só que eu queria mandar um abraço a um povo muito especial. Nós temos muitos telespectadores da Angola que estão conectados com a gente. As pessoas estão aqui já mandando as suas mensagens pelo Facebook para a gente. Um abraço muito carinhoso, povo angolano que assiste o nosso programa ao vivo aí. É um prazer muito grande poder chegar no seu país e poder falar na sua língua, você nos entender aqui, poder estudarmos juntos a Palavra de Deus. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. E não só para os angolanos, mas todas as pessoas que estão conectadas com a gente através da internet, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, você pode participar do seu programa. Acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, mande a sua pergunta aqui, ela pode ser respondida ao vivo para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E aos nossos telespectadores da Sky, canal 14, onde quer que você esteja nesse país, muito obrigado pela sua audiência também. E aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que também estão ligadinhos com a gente. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. A questão é a seguinte, nós já teve aqui uma pergunta que veio pelo nosso Facebook. Quem mandou essa foi a Maria Martins Duarte. Maria, sua pergunta está na mira, como eu disse para você. E ela diz o seguinte: por que lá em Gênesis, quando Noé fez um holocausto a Deus, queimou os animais e Deus sentiu um cheiro suave? Deus tem prazer no sofrimento dos animais?
todo mundo... Ela fala assim, fiquei muito cabreira com esse texto e queria algumas explicações. Professor, como é que é isso? Você viu que eu li ali a Bíblia no início do programa, dando a entender de que quando Noé fez o sacrifício, Noé levou cada animal, cada espécie de animal na barca. E quando a barca parou, quando ele saiu da arca, ele fez um sacrifício a Deus, matando alguns animaizinhos e oferecendo o sacrifício. Agora, professor, Deus tem prazer na morte dos animais? Por que Deus pedia o sacrifício de animais? Qual era o sentido disso no Velho Testamento e por que acabou no Novo Testamento, meu amigo? Pois olha, essa é uma pergunta, amigo, muito interessante e que, quando entendemos o porquê do sacrifício, percebemos que há uma teologia muito importante e bonita por trás desse assunto. Primeiramente, por que Deus, diz ali em Gênesis 8:21, foi dito que Deus gostou do aroma agradável do sacrifício? Temos que lembrar que a Bíblia possui antropomorfismos. O que é isso? A Bíblia atribui a Deus certas características humanas para que o ser humano possa entender um pouquinho como é Deus. Então, esta é uma forma de dizer em Gênesis 8:21 que Deus aceitou e que Deus se agradou do sacrifício de animais. Então, ali em Gênesis 8:21, nessa tradução que eu tenho, que é a Nova Bíblia Viva, ao invés de dizer que Deus se agradou do aroma, o texto já está aqui explicando, não é? Diz assim, o Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício e disse a si mesmo. Na realidade, se você analisar o conjunto de textos na Bíblia, você verá que mesmo a Bíblia apresentando esse antropomorfismo, na realidade Deus não gosta da morte dos animais. Há uma razão para esse sacrifício de animais no Antigo Testamento, mas Deus não aprecia isso. Onde que nós lemos isso? No Salmo capítulo 51, eu vou ler para vocês aqui, para você amigo, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: O Senhor não se agrada de sacrifícios nem de ofertas queimadas. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Aqui é dito claramente que Deus não se agrada de sacrifícios de animais. Diz que o melhor e maior sacrifício que o ser humano pode oferecer a Deus é um coração arrependido pelos pecados, é um coração humilde, porque é contra a nossa natureza humana nos arrependermos e sermos humildes. Então, os melhores sacrifícios para Deus são esses: coração humilde e arrependimento. Isso para Deus é um verdadeiro sacrifício. Agora, por que Deus exigia sacrifício de animaizinhos, sendo que Ele não tem prazer na morte dos animais? Vamos ler alguns textos bíblicos para entendermos este assunto. O primeiro deles se encontra em Levítico capítulo 22, Levítico capítulo 22, versículo 20. Diz o seguinte: Nenhum animal com defeito será aceito, pois não produzirá benefício algum a vocês. Bom, no Antigo Testamento é dito que Deus não aceitava nenhum animalzinho com defeito, nenhum cordeirinho. Agora, o que esse cordeirinho simbolizava? Olha que interessante. João capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João capítulo 1, verso 29, diz o seguinte: No dia seguinte, João Batista, viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebeu que interessante? O sacrifício no Antigo Testamento, que deveria ser sem defeito, era um símbolo de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não é apenas nesse texto. Olha, por exemplo, aqui 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que texto também muito esclarecedor. Livrem-se
do velho fermento, ou seja, da velha natureza pecaminosa, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês são de fato. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Perceba que o cordeirinho sacrificado simbolizava a Jesus. Por quê? Assim como de acordo com Isaías 53, Cristo foi manso e humilde para a cruz, um cordeirinho normalmente vai manso, humilde, com aquela singeleza toda, mesmo para a morte. Então Deus se utilizou de um simbolismo de um animalzinho dócil para representar o dócil caráter de Cristo. Você pode pensar assim, mas por que Deus fez isso? Por que os animais? Veja bem, o povo dos dias do Antigo Testamento, especialmente o povo de Israel que ficou escravo no Egito por mais de 400 anos, este povo foi insensibilizado. E de que maneira Deus ensinaria a essas pessoas, com qual didática Deus se utilizaria, para Deus mostrar que o pecado é grave e que para o pecador viver, alguém no futuro teria que morrer no lugar do pecador. A maneira didática que Deus tinha para sensibilizar o coração dessas pessoas com a morte de Cristo na cruz e para ensiná-las que alguém morreria por elas no futuro, a maneira era por meio do sacrifício de animais. Então, na nossa cultura ocidental, isso pode parecer uma coisa absurda, mas lembre-se que naquela cultura hebreia antiga, especialmente entre pessoas que foram dessensibilizadas, diríamos assim, na escravidão do Egito, eles precisavam de algum recurso didático para entender o plano de salvação. E o plano de salvação Deus revelou dessa maneira para eles. E para finalizar, eu vou ler só mais um texto sobre esse assunto, que é um texto muito interessante que vai mostrar uma estreita relação entre o sacrifício de animaizinhos e o sacrifício de Jesus. Nós podemos pensar que era terrível, sim, a utilização de animaizinhos, mas era a forma didática que Deus tinha para ensinar aquele povo insensível. Mas lembre-se de uma coisa mais terrível ainda, foi o próprio Deus ter morrido na cruz pelo ser humano. Isso foi mais terrível do que qualquer sacrifício de animal, com certeza. E em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 12, lemos o seguinte: E uma vez por todas, levou sangue para dentro do Santo dos Santos e o salpicou sobre o propiciatório. Mas não era sangue de bodes nem de bezerros. Lá, falando do santuário celestial, ele, que é Jesus, levou o seu próprio sangue. E com esse sangue, ele garantiu a nossa salvação eterna. E se sobre o sistema antigo, o sangue de touros e bodes e as cinzas das novilhas eram espalhadas sobre as pessoas impuras e tornavam as pessoas exteriormente puras, quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam a morte. Veja que interessante, aqui o autor de Hebreus faz um paralelo. Se aquele sangue de animais, de maneira simbólica, purificava o povo antigo dos seus pecados, imagine a eficácia do sangue de Cristo derramado na cruz, imagine as bênçãos e os benefícios que você e eu recebemos por Cristo estar presente no santuário celestial, na presença de Deus Pai como nosso intercessor. Então perceba toda uma teologia por trás. E quando estudamos este assunto a fundo, percebemos que tudo aquilo apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, professor. Muito obrigado pelas suas explicações aí, pela resposta. E olha, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta para cá e eu recebo aqui na hora. Não para de chegar as perguntas. Mande pra gente. Participe do nosso programa. Ou então acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E através das redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt e pelo Twitter @Na Mira da Verdade.
Professor Leandro Quadros, uma pergunta que irmão. chegou aqui no nosso blog, meu amigo, interessante. O Josué Soares, ele é de Congonhas, Minas Gerais, e ele pergunta o seguinte: se Deus não quer que ninguém se perca, antes, porém, que todos venham ao conhecimento da verdade, como explicar Marcos 4, verso 12, que diz o seguinte, meu amigo. Marcos 4, 12, um pouquinho antes, no verso 11, diz o seguinte: Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem, para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Ora, dá a entender de que Deus não quer perdoar as pessoas, meu amigo. Fala aqui que Jesus falava em parábolas para que eles não entendessem. Que história é essa? Se Deus quer que todos se salvem, por que esse texto aqui dá a entender de que Jesus falava de uma maneira para que ninguém entendesse o que ele queria falar, para não ser perdoado? Horas. Pois olha, amigo Tito, algumas pessoas, infelizmente, se utilizam de Marcos capítulo 4 para dizer que Deus predestina algumas pessoas para se perderem. Uma compreensão absurda, porque em 1 Timóteo 2,4 lemos exatamente o que este internauta afirmou. 1 Timóteo 2,4 diz assim, pois ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Ou seja, o objetivo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. O plano de salvação é disponibilizado para todos. Agora, como harmonizar isso com Marcos capítulo 4, onde é dito que Jesus falava por parábolas para que as pessoas, ao entenderem, não se convertessem e não fossem salvas? Precisamos analisar esse texto em seu contexto e um texto paralelo a ele, para podermos entender corretamente o que Jesus quis dizer. Então, por exemplo, aqui em Marcos capítulo 4, aqui é uma citação de um texto que encontramos em Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10. Então, Cristo pega uma citação do Antigo Testamento e faz essa declaração. Então, para entendermos essa declaração de Cristo, temos que recorrer à citação do Antigo Testamento, de onde ele extraiu essa citação aqui. E em Isaías 6, 9 e 10, lemos o seguinte: e o Senhor me respondeu, sim, você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. Torne insensível o coração deste povo. Tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Aqui Deus está mostrando nesse texto o seguinte, que a mensagem do profeta, ao chegar no coração dos pecadores, ia torná-los ainda mais insensíveis, porque eles não estavam dispostos a aceitar a mensagem. De maneira indireta, Deus endurece o pecador, porque quanto mais Deus vai atrás do indivíduo e ele está rebelde e não quer mudança, mais duro ele fica. Agora, diretamente, Deus nunca endurece o coração de ninguém. De acordo com 1 João 4,8, Deus é amor. Se Deus predestinasse uma pessoa para pecar, Deus teria um problema mental, porque daí ele predestina as pessoas para fazerem as coisas que ele mais odeia. E não é isso. E um outro detalhe, você precisa, além de ler Marcos 4, é importante ler o capítulo 3 de Marcos, verso 5. E aí perceberemos que quando Cristo conta as parábolas e o povo se endurece, na verdade Deus os endurece indiretamente, mas não diretamente. Por quê? Porque o endurecimento direto do coração é culpa do pecador e não culpa de Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 3, verso 5. Um texto que, se fosse lido, já resolveria o problema de Marcos 4 e muitos não aceitariam a doutrina diabólica da dupla predestinação, não é? Então Marcos 3,5 diz assim: Jesus olhou para os que estavam à sua volta e,
profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele o fez e imediatamente a mão dele foi curada. Analise comigo. Se no capítulo 4, Cristo de propósito contou parábolas para as pessoas não se arrependerem, por que no capítulo 3, verso 5 é dito que Cristo estava profundamente triste por causa do endurecimento deles? Ora, se foi Deus quem predestinou eles para serem de coração duro, por que ele está triste? Não tem cabimento, não podemos crer num Deus com esse tipo de problema mental, né? Ele endurece o coração do indivíduo, mas ele fica profundamente triste por endurecer o coração do indivíduo. Nada a ver. Na verdade, as parábolas foram contadas para ilustrar o plano de salvação. E como o indivíduo estava já endurecido, como lemos no contexto de Marcos 3,5, então, indiretamente, Deus acabava endurecendo ele, porque quanto mais Deus vai atrás do pecador, pior ele fica se o pecador não estiver aberto às impressões do Espírito Santo. E convém, para finalizarmos, é bom lermos também, é bom você ler todo o capítulo 4, para você entender aqui em Marcos, por exemplo, aqui no versículo 33, na verdade, é dito que ele falava assim em parábolas e que as pessoas ficavam mais duras porque elas estavam endurecidas. Entretanto, olha o que diz o verso 33. Ele usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo, conforme eles estavam em condições de entender. Você percebeu? Cristo não contava parábolas para alguns se perderem. O objetivo das parábolas era o contrário, era ilustrar melhor o plano de salvação para as pessoas entenderem. Agora, alguns se endureciam, por quê? Porque eles estavam tão obstinados que quanto mais Deus fosse atrás, pior eles ficavam. Então, não há realmente base bíblica para o ensino da dupla predestinação. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que o nosso Deus é coerente. Ele pede para nós o amarmos de livre e espontânea vontade e não nos predestina para o odiarmos, enquanto Ele nos pede para o amarmos. Ok, professor. Muito bem. Agora aqui pelo nosso Twitter, hein? Porque o Twitter não para de bombar aqui. Tem muita gente conectada com a gente. Eu poderia mandar abraço para muita gente aqui, mas só que é muita gente. Então vou fazer o seguinte, vou colocar uma pergunta aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui o Isaac Marques. Ele pergunta o seguinte, professor. Uma pessoa que não conhece toda a verdade, por mais sincera que ela possa ser, ela pode ter dons, por exemplo, de profecia, de línguas, dons do Espírito Santo, professor? Ou seja, alguém que não conhece a palavra de Deus, ele pode ser dotado de dons espirituais? Como é que é isso aí? Como que é a questão do dom espiritual? Quem recebe dom espiritual? Quem não recebe? Se recebe ou se não recebe? Como que é isso na Bíblia, meu amigo? Pergunta interessante. Veja bem, querido amigo que nos fez essa pergunta. Ao lermos 1 Coríntios, capítulo 12, aprendemos que toda pessoa que aceita a Cristo como Salvador e faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, essa pessoa recebe dons espirituais. Não importa a qual igreja pertença, ela tem dons, sim, do Espírito Santo. Agora, quando uma pessoa, por livre e espontânea vontade, por exemplo, tem um pleno conhecimento da verdade e ela rejeita essa verdade, aí a coisa muda de figura. Porque em Atos 5:32 é dito o seguinte, vou ler para você Atos 5:32. Nós somos testemunhas dessas coisas e assim é também o Espírito Santo que Deus concede a todos os que lhe obedecem. Então o Espírito Santo é dado para todos aqueles que estão dispostos a obedecer e a fazer a vontade de Deus. Muitos fazem a vontade de Deus parcialmente e Deus avalia a sinceridade dessa pessoa e a usa dentro das suas limitações para levar o seu amor a outras pessoas. Agora, quando essa pessoa mantém um contato com toda a verdade e a negligencia de livre e espontânea vontade, aí o Espírito Santo não vai ficar atuando por meio dela. E aí você pode ler para comprovar isso também, Mateus 7:21 a 23.
Porque ali Cristo fala de pessoas que nos últimos tempos vão expulsar demônios, fazer milagres, tudo em nome de Cristo e mesmo assim vão se perder. Por quê? Porque não era o Espírito Santo quem estava as usando. Então, precisamos ter muita cautela nesse tipo de avaliação, porque na verdade é só Deus quem sabe quem realmente faz a vontade dele de coração. Ok, meu amigo. Tem muita gente aqui mandando também para a gente as perguntas pelo SMS. Para você mandar a sua pergunta, basta você mandar para o número 12 9156-6972. 12 9156-6972. Ou então acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Mas falando em blog, Na Mira da Verdade, aí, novotempo.com/Na Mira da Verdade, no nosso blog você pode receber um presente da gente que nós oferecemos aqui no programa. Essa revista aqui, ó, que eu quero mostrar para você. Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista aqui na sua casa, que na verdade não é uma revista apenas, é um curso bíblico. São 16 lições, são 16 temas relacionados à Palavra de Deus, que vai te dar um conhecimento a mais sobre o estudo da Palavra de Deus. Vários assuntos que dizem respeito aos dias de hoje que vivemos, o tempo do fim que acreditamos estar vivendo e aprofundando-se na Palavra de Deus. Para você receber essa revista, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver essa revista aqui, a capa dela lá, você clica em cima, ela vai te abrindo um espaço para você entrar e preencher os seus dados para você receber na sua casa sem pagar nada, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou te explicar que além desse presente da revista, quando você preencher todo o curso que vem aqui nas últimas páginas e mandar pra gente aqui, você vai ganhar um outro presente. Então peça agora mesmo a revista Verdades para o Tempo do Fim. Não perca tempo não. Mais de 90 mil pessoas já pediram essa revista aqui pelo programa Na Mira da Verdade e já estão estudando a Palavra de Deus. Participe e ganhe esta aqui você também. A gente vai pro intervalo e volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 34 minutos, estamos ao vivo pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Esse é o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder. Portanto, não tenha preconceitos. Faça a pergunta que você quiser, baseando-se na Bíblia ou sobre religião, e nós iremos responder de acordo com a Palavra de Deus, tá bom? Não tenha preconceitos, não. Muito obrigado a você que nos acompanha das mais diversas denominações religiosas. Esse programa tem o objetivo de apresentar a Bíblia Sagrada. Não é a opinião de uma igreja, não é a opinião da TV Novo Tempo, e sim, não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a nossa opinião, e sim o que a Bíblia nos apresenta. Portanto, as suas dúvidas serão baseadas apenas nesse livro sagrado, tá bom? Obrigado por você participar, por fazer acontecer. Já recebemos aí, só de SMS aqui, mais de 200 perguntas aí. E se a sua pergunta não entrar na mira, não se desespere, continue mandando ela pra gente, que a qualquer momento ela poderá estar na mira, tá bom? Professor, a pergunta que chegou aqui, na verdade já mandou outra, mas a que eu já tinha separado... Ele mandou uma já na sequência aqui. O nome dele é Osiel. Osiel, você que acabou de mandar aqui, a sua pergunta agora está na mira. Ele quer saber o seguinte. Primeiro, deixa eu contextualizar a pergunta. Me diga uma coisa, professor. Anjos são espíritos? Não é de corpo e alma, certo? Não tem corpo físico. Certo. Agora me explica o que aconteceu em Gênesis 18:8, meu amigo. Olha só, vamos contextualizar aqui para o nosso telespectador. Quando Abraão, ele recebeu de Deus a promessa de que teria muitos filhos, quando Sara ia ficar grávida, ou antes disso, Deus mandou 2 seres para visitar Abraão. E é interessante que ali no verso 8 do capítulo 18 de Gênesis, Abraão pegou, preparou, Abraão pegou coalhada, leite, carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. E de acordo com o relato bíblico, a gente percebe que esses 2 visitantes eram anjos.
eram seres celestiais. Certo. Como entender essa questão, professor? Anjo se alimenta? Como é que é isso? Muito boa essa pergunta. Nós vamos entender, amigo Tito e amigo Osiel, não é? Isso. Vamos entender Gênesis 18:8, lendo Hebreus 1:14. Hebreus 1:14 diz o seguinte: pois os anjos são apenas espíritos mensageiros enviados para ajudar e cuidar daqueles que herdarão a sua salvação. Aqui os anjos são apresentados como seres espirituais, espíritos ministradores enviados a serviço da salvação. Neste trabalho de salvar o ser humano, os anjos se personificam muitas vezes para poder aparecer às pessoas e trazer certas mensagens de Deus. Isso era muito mais frequente nos dias do Antigo Testamento, quando as pessoas não tinham a revelação escrita, que é a Bíblia, como temos hoje. Então, no papel de eles cumprirem com a sua missão, eles foram lá avisar Abraão de que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Eles foram para avisar Abraão, livrá-lo, livrar também ao sobrinho de Abraão chamado Ló. Então, para eles se aproximarem, porque se eles se aproximam na glória deles, angélica, as pessoas não conseguem contemplar. Então, eles fizeram o quê? Se personificaram para ter um contato mais direto com Abraão, o pai da fé. Então, isso se chama na Bíblia personificação e os anjos têm realmente esta capacidade. Ok, professor, muito bem. Antes de eu colocar a próxima pergunta aqui, eu quero chamar a sua atenção para esse quadro. Agora é o momento da mentira. Você já deve ter ouvido falar ou até assistido um filme intitulado Deixados para Trás. Neste filme é apresentada uma teoria chamada o arrebatamento secreto, em que Jesus vai arrebatar secretamente a sua igreja, enquanto as outras pessoas ficam vivas aqui na terra. Ou seja, se você estiver num ônibus e Jesus arrebatar ao motorista, o ônibus vai sair por aí desgovernado. Essa doutrina sobre a volta de Cristo, eu quero dizer uma coisa sobre ela. Ela é uma mentira. Uma mentira da grande. Por quê? A única vez em que se menciona arrebatamento na Bíblia é num contexto em que nada há de secreto. Vou ler para você 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Veja se existe algum arrebatamento aqui. Secreto, não é? Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Perceba que o arrebatamento dos filhos de Deus ocorre num contexto em que Cristo desce do céu com um potente clamor, com um brado de arcanjo, com trombeta, com ressurreição de mortos e com transformação dos vivos. Nada de secreto. Por isso, eu sugiro que você deixe de crer nessa doutrina e recomendo para você se aprofundar neste assunto a leitura deste livro aqui, que diz o seguinte, o título é Ninguém Será Deixado para Trás. Este é um livro da Casa Publicadora Brasileira, escrito por Dwight Nelson. Você pode adquirir cpb.com.br ou 0800 979 0606. Ninguém será deixado para trás. A volta de Cristo é gloriosa e é por isso que Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Muito bem, professor, muito bem. Esse é o momento da mentira, um quadro que agora o programa Na Mira da Verdade está mostrando para você aqui algumas coisas que na verdade são mentiras, mas são apresentadas de uma forma bastante veemente, tentando, quem sabe, enganar até mesmo os escolhidos. Portanto,
fique atento aí que a cada semana aqui uma mentira será desmentificada. Como é que a gente pode falar isso aí? Desmascarada. Essa vai ser desmascarada. Muito bem, professor. É isso aí. Olha só, a próxima pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, quem mandou foi a Karina Marques de Oliveira. Ela é de Imbituba, Santa Catarina. Ela diz o seguinte: em 2 Reis 11, Elias é levado ao céu num redemoinho. Sendo que lá em João 3,13, a Bíblia afirma que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. Olha lá o que fala João 3,13. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ora, por que no Novo Testamento o próprio Jesus diz que ninguém subiu ao céu, sendo que lá no Velho Testamento Elias foi arrebatado, professor? Não secretamente, mas foi arrebatado, porque Eliseu viu ali. Então, como entender essa questão aí? Se ninguém subiu ao céu, Jesus disse que ninguém subiu ao céu, como é que Elias estava lá? Muito boa. É uma essa contradição pergunta. isso aí? Do próprio Jesus? Aparentemente parece realmente uma contradição, mas veremos que não é pelo seguinte. Ali em 2 Reis, capítulo 2, Elias realmente é levado vivo para o céu. Em Gênesis 5:24, Enoque é levado vivo para o céu. E quando lemos Judas 1:9 e Mateus 17:1-3, percebemos que Moisés foi ressuscitado para depois também ir ao céu. Agora, será que João 3,13 não está contradizendo quando Cristo afirma que ninguém subiu até lá, senão aquele que de lá desceu, ou seja, ele, Cristo? Vamos ler o versículo 12 e entendermos um pouquinho do contexto teológico que estava ali em discussão para vermos que a Bíblia não se contradiz. João 3, 12 e 13. Se vocês não creem em mim, nem quando falo sobre as coisas como estas que acontecem aqui entre os homens, como vocês crerão se eu falar de coisas celestes? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. Perceba que coisa interessante aqui. Cristo falou o seguinte: se eu, ao abordar assuntos terrestres, vocês não acreditam em mim, imaginem se eu falar das coisas celestiais. Aí você tem que ligar o verso 12 com o verso 13. Ninguém subiu ao céu para trazer as coisas celestiais, as mensagens celestiais para vocês, a não ser eu que de lá desci. Havia entre os judeus uma crença de que Moisés havia subido aos céus para pegar a lei e trazer ao povo. E Cristo aqui está realmente refutando esta falsa crença. Ele está dizendo o seguinte: ninguém subiu ao céu para trazer a mensagem de Deus aos homens, a não ser eu que de lá desci. Então é nesse contexto que ele está falando e, portanto, ele não está contradizendo os outros textos que mencionam pessoas lá no céu. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui está chegando pelo Facebook. Quem mandou foi a Rosa Kitaixuca. Ela diz o seguinte: a minha pergunta é sobre o espiritismo. Se quando morremos podemos reencarnar novamente ou se tivemos vidas passadas? Pois por que tanta gente desde pequeno sofre ou já nasce com alguns problemas? Pessoas que no nosso olhar não mereciam passar por certas situações. Por que todas as pessoas que conhecem de alguma forma passam na nossa vida por algo bom ou ruim? E Deus vai julgar pessoas que morreram há mais de 2000 anos atrás, como as de agora, se tudo era diferente? Essas almas devem estar esperando ainda o julgamento? Se vai ser um só para todos? É muito tempo. Os espíritas dizem que voltamos para resgatar algo pendente e evoluímos para depois ir para o lugar de luz. Como entender tudo isso? Professor Leandro Quadro, a questão do espiritismo. Como que a gente pode explicar se existe vida após a morte, se existe, como ela mesma perguntou aqui, se tivemos outras vidas passadas ou se reencarnamos novamente e se reencarnamos, se estivermos lá vagando pelo mundo aí, será que podemos evoluir para quem sabe depois ter a salvação? Como explicar o espiritismo na Bíblia, professor? Pois olha, essa querida amiga que fez essa pergunta, Deus, Ele ama todas as pessoas. Os espíritas são dos maiores exemplos de bondade, de caridade, mas a Bíblia diz que realmente o espiritismo e a reencarnação não são doutrinas de Deus.
Então, veja, por exemplo, o que é dito aqui no livro de Levítico, capítulo... Vou ler para nós aqui o capítulo 20 e o versículo... Melhor, capítulo 19, o verso 31 vai ser mais esclarecedor. Olha o que diz aqui. Não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos, nem os que procuram adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O texto bíblico é muito claro em dizer que quando procuramos a prática mediúnica, somos contaminados por isso. Espiritualmente, por quê? Existem só dois poderes no universo. Quando lemos Apocalipse 12, 7 a 9, aprendemos que de um lado está Deus e seus anjos, de outro lado está Satanás e seus anjos. Se há somente dois poderes, e Deus diz que o participar de consultas mediúnicas contamina o indivíduo espiritualmente, então é óbvio que o poder que está envolvido nisso é um poder antagônico a Deus, não é o poder de Deus. Então, primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que levar em consideração é o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Ali é dito o seguinte: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem terão eles recompensa, porque a sua memória está entregue ao esquecimento. E aí no verso 10 fala que os mortos, além disso, não sentem amor, ódio e nem inveja. Ou seja, biblicamente a morte é um sono. E, de acordo com 2 Timóteo 4:8, 1 Coríntios 15, 51 a 55, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, entre outros versos, a pessoa acordará deste sono quando Cristo voltar. Então não há vida após a morte sem a ressurreição e sem a volta de Cristo. Não há como. Isso já seria o suficiente para dizermos que a reencarnação não existe. Mas eu vou ler mais um texto para você. E aí não vai lhe deixar dúvida alguma do que a Bíblia pensa a respeito. Nós vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O texto é muito claro em dizer que o ser humano está destinado a morrer quantas vezes? Uma só. No geral, uma só. Depois disso, o juízo, que será executado, diz o próprio contexto, na segunda vinda de Cristo. Então a pessoa não morre uma segunda vez e reencarna, uma terceira vez e reencarna, uma quarta vez e reencarna, não. Biblicamente a pessoa morre uma vez e depois disso está destinada ao juízo, que será a execução na volta de Cristo. Outro aspecto importante da sua pergunta é o seguinte: e a questão da evolução espiritual? Não necessitamos de uma evolução espiritual? Precisamos, só que biblicamente ela não ocorre durante a morte. Porque na morte a pessoa está inconsciente, diz Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. A Bíblia diz que a evolução espiritual deve ocorrer apenas nesta vida. E aqui é que está um detalhe muito importante. Olha o que diz Hebreus 3,13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, olha como o Satanás é sutil. Satanás ele tenta passar uma ideia para o ser humano de que ele pode evoluir espiritualmente depois de morto. Ou seja, se eu não fui muito bem nesta vida, numa próxima eu me torno melhor. Mas a Bíblia diz o contrário. Hebreus 3,13 diz assim: olha, exortemo-nos no momento que se chama hoje, para que ninguém seja o quê?
endurecido pelo pecado. Ou seja, quanto mais brincamos com o pecado, mais duros ficamos. Então, se tivéssemos muitas reencarnações, ao invés de evoluirmos espiritualmente, segundo o texto, ficaríamos piores, ficaríamos mais endurecidos. Sem contar que em Efésios 2, 8 e 9 aprendemos que a graça de Deus é o que nos salva, é o que nos faz crescermos espiritualmente, e não as nossas obras. Então, querida amiga, a reencarnação, o Espiritismo contradiz totalmente a Bíblia nesse sentido. A forma de Deus resolver o nosso problema e as injustiças que ocorrem será na volta de Cristo. O nosso problema se chama pecado, o afastamento de Deus. Não é uma evolução espiritual depois da morte que vai resolver esse problema. É permitirmos que o Espírito Santo vá nos transformando agora em vida, para que quando Cristo voltar, Ele nos transforme definitivamente. Então, este é o ensino bíblico e eu recomendo mais uma vez o que o Tito recomendou há pouco. Faça o curso bíblico conosco. Peça a sua revista Verdades para o Tempo do Fim, para você continuar se aprofundando e aprendendo o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Ok, professor. E como eu disse para você no bloco anterior, se você pedir essa revista aqui gratuitamente através do nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver aí que ela tem 16 temas e além dos temas que é apresentado no final da revista, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para através dos nossos câmeras. Esse aqui são os questionários. Vamos ver se você consegue dar um zoomzinho aqui, ó. São os questionários de cada tema. Então você vai preencher, vai ler os temas que são apresentados ali e depois você vai preencher cada questionáriozinho desse referente ao tema que nós apresentamos aqui. São 16 assuntos interessantíssimos. Verdades para um mundo assustado, onde Deus está quando as tragédias acontecem. Quer ver? Um profeta entre nós, brincando com a morte. Cada tema desse é um verdadeiro estudo bíblico. E se você responder esses questionários e mandar pra gente aqui na TV Novo Tempo, você vai ter a chance ainda de escolher um outro presente. São 3 brindes que nós temos aqui, ó, para você que preenche o curso bíblico. São 3 CDs. Um CD que é só de duetos, um CD que é de grupos, trios e quartetos e um CD que é de solos dos cantores da Novo Tempo, das mais diversas músicas. Você vai poder escolher um deles, tá bom? Então você manda para cá os questionários e um dos CDs você vai poder escolher aí e receber também como presente para você esse também aqui do programa Na Mira da Verdade, tá bom? Então, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade e pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim, que é um presente para você. Professor Leandro Quadros, amigo, falando sobre esse assunto ainda dos espíritos e tudo mais, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, isso mesmo, a irmã Paula, ela colocou aqui, irmã Paula, ela é de Ijuí, no Rio Grande do Sul, ela diz o seguinte: após o milênio, a Nova Jerusalém, os salvos vivem como corpo humano ou como espírito? Então, só para a gente contextualizar o nosso telespectador. Após o milênio, depois quando Jesus voltar e os salvos forem para o céu e, de acordo com a palavra de Deus, viverem por 1000 anos lá onde vai ter ali o fechamento de contas, né, professor? Podemos dizer assim, mostrando por que aquele que foi salvo e quem não foi salvo. Exato. Então, durante 1000 anos, os salvos estarão com Cristo. Mas depois, esses salvos, a Nova Jerusalém descerá do céu, aqui para a terra. E todos que foram salvos, e aqui vai ser o centro do universo, podemos dizer assim, né? Certo. Agora, quando os salvos estiverem morando aqui na Nova Jerusalém, como a Bíblia apresenta, nós viveremos como seres carnais ou espirituais? O nome dela é Rosa? O nome dela não é Paula. Paula, perdão. Paula. Veja, irmã Paula, a sua resposta se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 42. Olha que interessante. De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita é imortal. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra, entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, porque agora são corpos mortais, mas quando ressuscitamos, eles estarão cheios de força.
Quando morrem, são apenas corpos humanos, porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Biblicamente, nós não teremos uma existência imaterial, não seremos espíritos. Seremos seres físicos com corpos espirituais, transformados, glorificados. Tanto que, em Mateus capítulo 26, verso 29, Jesus ensina que nós vamos até bebermos do puro suco da uva, nos alimentarmos, tanto no paraíso, no céu, quanto na nova terra, porque Deus vai nos tornar seres glorificados. No céu, nós poderemos abraçar, tocar as pessoas que amamos, porque a doutrina da ressurreição ensina uma existência material e não uma existência imaterial. Muito bem, professor. Eu queria agora agradecer algumas pessoas que vieram nos visitar aqui com a sua... visitar aqui, estar aqui presente para ver se o programa de fato é ao vivo. Deixa eu só tomar uma aguinha que eu vou tossir. Pois que bom receber esse pessoal aqui, não é, Tito? Então, professor, aqui nós temos hoje o Cássio e o Murilo, que está aqui com a gente. Queria mandar um abraço, dá uma olhadinha na câmera aqui, ó, do lado de cá, ó. Dá um tchauzinho pra gente, obrigado aí pela presença de vocês. Desculpem. Coitado do Tito, hoje é um dia que ele está com Rapaz, muita hoje o negócio tá bravo, viu? Mas não tem problema, importante que você está com muita raça fazendo o programa aí conosco. A gente não pode deixar de estar aqui ao vivo, né, professor? Você tá certo, amigo. Tá com tosse, não tá com tosse, a gente tem que estar aqui. Mas Estamos olha, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Nós temos muitas perguntas, nós temos ainda um minutinho, professor, vê se você consegue responder essa. Se os anjos se personificam, como você acabou de dizer, então os anjos tiveram filhos com as filhas dos homens, porque isso é dito ali no Velho Testamento. Dá a entender de que anjos, os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. Essa relação seria entre anjos e homens, professor? Nesse caso, mesmo personificando, não, amigo telespectador, pelo seguinte, olha o que diz Mateus 22, 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, cada um será como os anjos do céu. A Bíblia não ensina que o anjo possa se tornar sexuado mesmo após uma personificação. Biblicamente, um anjo é um ser assexuado, é um ser espiritual. E, portanto, não podemos realmente relacionar as duas coisas. Eles puderam se alimentar num caso muito especial, em que eles tinham uma mensagem de salvação para comunicar. Agora, biblicamente, eles são seres assexuados. E não haveria propósito algum, não é, em Deus permitir uma coisa dessas, e mesmo porque, biblicamente, isso é impossível, não é? Ok, professor. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e nos encontramos na terça-feira que vem, se Deus quiser. Certo, amigo. Um abraço, amigo Tito. Muito obrigado a você, amigo da Rádio Novo Tempo, por ter acompanhado o nosso programa de hoje. Obrigado a você da TV Novo Tempo. Obrigado a você, internauta. É uma honra saber que você aprecia o nosso programa. Obrigado pelo carinho e nunca esqueça de uma coisa. Sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, vai ter a coragem de lhe responder. Um grande abraço e até a próxima. E aqui você já sabe, sempre as suas perguntas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.